E hoje nós vamos estar falando sobre entrega. Porque com Deus é assim: quando você entrega, a sua vida é marcada. Amém? Quando você entrega, saiba que você é marcado. E eu queria ler e compartilhar algumas lições, tá, que se encontram em Marcos capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 3 a 9. Nós vamos estar lendo. Você deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai estar lendo novamente alguns trechos aí para reforçar. Ok? Marcos, capítulo 14, versos 3 a 9. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que a desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Oremos. Pai querido, nesse momento nos colocamos na Tua presença, Deus, reconhecendo que o Senhor tem controle de tudo, de todos, de todas as circunstâncias. Nesse momento nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações através desse culto. Coloque na minha mente, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, que o Teu Espírito Santo deseja. E te peço também em nome de Jesus, que cada coração esteja aberto para receber mais de Ti. Muito obrigado por tudo. Conduza, ó Deus, o restante deste culto. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui é uma passagem, né, do Evangelho de Marcos, que também é relatado no livro de Mateus, no capítulo 26, no livro de João, capítulo 12, e relata sobre uma mulher, né, e quando a gente lê o João 12, a gente já sabe que essa mulher é Maria, irmã de Lázaro e Marta. E ela naquele momento, ela faz um gesto de entrega, um gesto de amor, um gesto que faz toda a diferença para aqueles que estão ali, de forma positiva ou de forma negativa. E eu queria tirar algumas lições, né? E também queria que você entendesse esse momento do Evangelho. O que aconteceu aqui foi num sábado, sábado que antecedia a prisão, a crucificação e a morte de Jesus. Eu comecei a refletir sobre quais eram os sentimentos de Jesus nessa hora. Quando a gente vai lendo os Evangelhos, a gente vê a alegria, mas também a necessidade de ser pregado o Evangelho, de ele dizer: olha, eu vou morrer, mas eu vou voltar para buscar vocês. E ele dizia: olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ser crucificado, ou melhor, eu vou ressuscitar. E algo que eu creio que também, pelo lado humano dele naquele momento, era angustiante, porque ele sabia tudo aquilo que ele ia sofrer. Ele sabia das pessoas que iriam traí-lo.
ele sabia do que naquele momento ele ia passar. Mas o Senhor sabe de todas as nossas necessidades, né? E até da necessidade de Jesus, seu Filho. E esse é um momento especial onde Deus preparou para Jesus. Quando a gente vai lendo o livro, a gente percebe que ele fala que os líderes religiosos daquela época estavam planejando traí-lo, matá-lo. Isso 2 dias antes da sua prisão e morte. Mas se aconteceu 6 dias antes, como é que está inserido ali? Parece que está um sanduíche. Marcos às vezes tem ele pega, fala uma coisa aqui, depois pula para outra ali e está fora de ordem. Na verdade está fora de ordem, mas eu creio que em tudo o Senhor tem um propósito, e o Senhor, naquele momento, mesmo diante de toda aquela perseguição, de tudo aquilo que Jesus ia passar, mas Marcos percebeu aquilo que Deus iria fazer no coração de Jesus, ia fazer no coração de Maria. E eu queria tirar algumas lições aqui, sobre esse texto. Primeira lição: apresente-se ao Senhor com o seu melhor. O texto diz assim: aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. O alabastro é uma pedra que somente era encontrada nas redondezas do Egito. Era uma pedra muito usada para se fazer vasos. Por quê? Porque ela tinha uma característica: ela era maleável, era uma pedra maleável, era uma pedra moldável. Então, por ela ter essas características, era muito utilizada. A gente encontra muito, por exemplo, em luminárias, em lustres, parece um vidro branco, leitoso. Então, essa característica do alabastro. E outra substância aí que ele faz referência no texto é sobre o que estava dentro desse vaso, que era um perfume, uma essência chamada nardo. E o nardo, ele também era uma essência rara, era encontrada na Índia, no Himalaia. Então, por esse motivo, por essas 2 substâncias serem raras, naquele momento isso também foi significativo. Às vezes isso passa despercebido, mas eu comecei a refletir também sobre por que Marcos fez referência ao tipo de material do vaso, à essência que estava ali naquele vaso. E a gente precisa entender também que muitas vezes a Bíblia faz referência de que nós somos vasos. A palavra de Deus diz que nós somos vasos nas mãos do oleiro. Ou seja, o Senhor sempre quer trabalhar em nós, quer nos transformar, quer nos mudar para uma forma que seja agradável a Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser o quê? Maleáveis. Nós precisamos permitir que essa mudança de forma, aquilo que nós somos, seja mudado. Ele fala também sobre, dentro desse vaso, tem um nardo, uma substância pura. É isso que Deus deseja de nós, que nós sejamos um vaso moldado por Jesus, por Deus, e que a nossa essência seja pura. Esse deve ser um desejo nosso, a busca da pureza. Algo também que nós precisamos entender, irmãos, que para Deus nós somos raros, nós somos raridade, nós somos frágeis, mas é dessa forma que o Senhor pode trabalhar em cada um de nós, porque um material rígido, ele dificilmente é transformado.
E o que seria, né? Como é que nós devemos nos apresentar a Deus? Né? De que forma? E o texto em Malaquias 6 faz referência justamente a forma que nós precisamos nos apresentar a Deus. Consagre o que você tem de mais precioso. Consagre o que você tem de mais precioso. Maria entregou o que ela tinha de mais precioso. O texto faz referência de que aquele líquido, aquela quantidade de perfume, algumas referências fazem que era uma libra é aproximadamente 450 gramas, isso daria, no caso aí, seria ocupar um recipiente de meio litro, e essa substância, essa quantidade custava 300 denários, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Se a gente for fazer uma continha rápida, né, se a gente pegar uma secretária, a sua diária geralmente é R$100, e a gente multiplicar por 300, que seria praticamente um ano, isso daria R$30 mil. Você tem um perfume de R$30 mil na sua casa? Você teria coragem de derramar de uma vez só esse perfume? Mas Maria fez isso. Ela não estava preocupada com o valor. Ouviu? Ela não estava preocupada com o valor naquele momento. Ela estava preocupada em expressar uma atitude de amor para Jesus. Porque ela sabia que ali eram os últimos momentos. Talvez ela não tivesse mais uma oportunidade de se colocar na presença de Jesus e demonstrar o seu amor. Nós precisamos entender também, irmãos, que aquilo de melhor que nós podemos consagrar ao Senhor é a nossa vida. O melhor que nós podemos consagrar ao Senhor é a nossa vida. E o que temos de mais precioso para entregar? A nossa vida. Nós não podemos esquecer, né? E a palavra de Deus, e isso tem que ser uma expressão do nosso coração. Malaquias diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Malaquias reconheceu que ele precisava se apresentar diante de Deus de uma forma digna, que ele não merecia estar na presença, e ele precisava oferecer algo. E a gente precisa entender também que o Senhor, o que Ele deseja que nós venhamos oferecer, a nossa vida. A palavra de Deus também diz, 2 Coríntios 2,15, porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos, que estão se perdendo. Irmãos, nós somos aroma suave nas narinas do Senhor. Foi isso que aconteceu quando naquele momento aquele perfume foi jogado. O aroma daquele perfume invadiu aquele ambiente. De que forma as nossas atitudes, a nossa vida tem invadido os ambientes em que estamos? Que tipo de entrega? O que você tem consagrado ao Senhor? Você tem consagrado a sua vida? Uma outra lição que a gente tira com esse primeiro, com o verso 3, é de que nós precisamos ter um coração puro. O nosso coração precisa ser puro diante de Deus, para que Ele receba o melhor de nós. Nós temos que ter, irmãos, uma atitude. E o salmista, ele faz essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse deve ser o desejo do salmista, deve ser o desejo nosso. Que o Senhor crie em nós um coração puro, que os nossos desejos sejam retos. Nós precisamos buscar a pureza do nosso coração, irmãos. Nós precisamos
estar ciente de que nós somos pecadores, que nós precisamos precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É dessa forma que o Senhor vai receber aquilo que nós queremos entregar. Se não há arrependimento de pecado, não há manifestação do poder de Deus. Quantas lições o Senhor nos mostra na sua palavra, que quando o pecado estava no meio do povo, não houve manifestação. E a nossa entrega, nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa santidade, que seja um desejo nosso, ardente no nosso coração, de sermos santificados, de apresentarmos, de a cada dia colocarmos diante de Deus as nossas atitudes e nossos pensamentos e nos apresentarmos da forma que Ele quer. Uma outra lição que nós tiramos também, como devemos nos apresentar a Deus: quebrante-se diante de Deus, quebrante-se diante de Deus. O texto fala que Maria, quando chegou naquele ambiente, com aquele vaso na mão, ela tirou o lacre e derramou totalmente diante do Senhor, na cabeça dele, no corpo dele. Talvez a gente pensasse assim: poxa, se aquele perfume é tão caro, eu vou pingar só algumas gotinhas aqui, porque ele é puro, ele vai trazer o aroma para esse ambiente. Mas não, ela queria expressar genuinamente a sua atitude. Ela entregou aquilo que era de mais valioso. Naquele momento ela tira o lacre, ela derrama totalmente aquele líquido na cabeça do Senhor. Entendemos que naquele momento ela não queria saber. E o que ela faz, irmão? Ela se joga no chão. Ela se joga no chão, aos pés de Jesus. Ela se quebranta, ela se coloca diante do Senhor, porque ela entende que naquele momento ela quer receber aquilo que Jesus tem, o seu amor. Semana passada nós estávamos aqui, tendo um momento de quebrantamento. Quantas pessoas puderam expressar o seu amor? Quantas pessoas puderam sentir a presença do Espírito Santo? E naquele momento cada um expressou da forma que o Espírito Santo disse para ela expressar. Quantas pessoas foram quebrantadas? Quantas pessoas receberam de Deus? Porque naquele momento elas se quebrantaram. A palavra de Deus, irmãos, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor. Às vezes você se sente tão afastado, você diz: o Senhor parece que Ele não está próximo de mim. Perto o Senhor está daqueles que estão com o coração quebrantado. Quebrante o seu coração. Quebrante o seu coração. Porque é dessa forma que o Senhor vai fazer a obra, vai se manifestar, vai fazer a transformação que Ele precisa fazer. Quebrante seu coração. E a palavra também de Deus diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Talvez você em alguns momentos tenha dito: Senhor, por que não vem a minha cura? A minha cura física, a minha cura emocional, a minha cura espiritual. Irmãos, porque a palavra de Deus, Jesus disse que Ele veio para os quebrantados, a cura é para os quebrantados. Quebrante o seu coração,
Receba de Deus aquilo que Ele tem para te dar. Às vezes o nosso orgulho tem impedido de nós recebermos aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que a cada momento, cada oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante dEle, o Senhor está pronto a nos ajudar, a nos curar, a nos transformar. Quebrante, abra o seu coração para receber mais de Deus. E derrame-se na presença de Deus. Derrame-se. Quando aquele líquido escorreu pela cabeça, pelo corpo, Maria não passou a mão nos cabelos de Jesus. Ela se jogou, soltou seus cabelos, não importando o que iriam falar, e começou a enxugar os pés de Jesus. Talvez para nós não tenha muito significado soltar o cabelo, mas para uma mulher, na cultura judaica, soltar os cabelos, ela só podia soltar na intimidade com o seu marido. E ao soltar o cabelo em público, ela poderia ser questionada, ela poderia ser rotulada de muitas coisas. Mas ela não quis saber, ela se jogou, ela se derramou aos pés do Senhor. E ela queria oferecer aquilo de melhor, que era a vida dela. O que você tem feito, irmão? Qual o tipo de adoração? Que tipo de quebrantamento? Como tem sido a sua adoração ao Senhor? Ela tem sido verdadeiramente a expressão do seu amor? Quantas pessoas têm declarado tantos problemas na sua vida, mas não tem a capacidade de se entregar totalmente, porque quer ter o controle da situação. E Deus não quer isso. Deus deseja que nós, como vasos, nós sejamos quebrados. Nós, como vasos, que haja uma manifestação daquilo de melhor que existe dentro de nós, para que seja aceito pelo Senhor. Nós, como vasos, nós precisamos permitir que o Senhor nos molde, para que, em nome de Jesus, a nossa adoração seja aceita por Ele, a nossa vida. O que Ele traz aqui? O que Ele traz essa noite? A esse local, a este culto? É a presença viva do Espírito Santo. O Senhor está pronto para nos dar o que nós precisamos, mas naquele momento, Maria deu o que ela tinha de melhor. Mas quero que você entenda que o que ela tinha de melhor não era aquele perfume, era a expressão do seu amor. Porque para Deus, para Jesus naquele momento, não interessava o valor daquele perfume. Jesus não estava interessado no quanto custava, mas sim na expressão do coração dela. E isso é bem claro, porque também, certo dia Jesus estava no templo e viu uma viúva pobre entregando a sua única moeda. E ela virou para os discípulos e disse assim, olha, ele virou para os discípulos e disse,
essa aí realmente, essa oferta foi aceita por Deus, porque ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Naquele momento, Jesus reconheceu que aquela tinha sido a maior oferta. A maior oferta é a gratidão, é a nossa vida. Outra lição que nós podemos tirar: dê a Deus o devido valor. Dê a Deus o devido valor. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Irmãos, o que é relatado aqui em Marcos, quando a gente vai ler lá em João 12, João é bem claro, da pessoa que liderou a murmuração, a reclamação, aquele que criticou, que foi Judas Iscariote. E aqui uma lição que nos faz refletir, porque aquilo que ele fala uma coisa, mas pensa em outra. Porque quando Judas fala sobre vender para doar aos pobres, não era isso que ele queria. Na realidade ele era tesoureiro, e João fala, ele era ladrão. Então todo o dinheiro que era ofertado ao ministério de Jesus, que era colocado na bolsa que ele segurava, ele ia lá e tirava parte daquele dinheiro. E Judas queria também que isso fosse vendido, por quê? Porque era uma oportunidade dele meter a mão. E às vezes nós estamos, talvez não na mesma proporção de estar tirando dinheiro de alguém, mas às vezes nós estamos declarando algo e o sentimento do nosso coração é outro. E algo que nos deixa indignados é que Judas reclamou, fez um comentário sobre 300 moedas de prata, que era uma moeda de prata, era um denário. Mas naquele momento ele indignado, porque Jesus o repreendeu, ele saiu dali, procurou os líderes religiosos e disse: quanto é que vocês me pagam para eu trair Jesus? E naquele momento os líderes religiosos chegam e dão 30 moedas de prata, bem menos daquilo que Maria ofereceu. E acaba sendo uma contradição, Mas eu queria que você refletisse sobre a atitude. Dê a Deus o devido valor. Enquanto Maria estava ali se apresentando, oferecendo a sua vida, como uma adoração a Jesus, Judas estava preocupado com o valor do perfume que estava sendo derramado. O que ele deseja de nós é a nossa adoração, a nossa expressão de amor. Nós não ofertamos para alcançarmos algo com Deus, mas a nossa oferta material, a nossa oferta de vida, ela é expressão daquilo que Jesus já fez em nossas vidas. Nós não podemos condicionar o nosso relacionamento com Deus como um dar e receber. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele deseja o principal de nós, que é a nossa vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós venhamos entender essa verdade. Que a gente não se prenda a essa troca, mas sim que o seu principal sentimento, a sua principal atitude, ela seja de entrega da sua vida. Que você entenda que o que o pastor falou, a lei da semeadura, isso não está associado só a bens materiais, mas à sua vida. O que você planta, colhe. Quando você mais entrega para Deus da sua vida, mais você recebe, mais bênção você vai receber.
Nós precisamos entender que o Senhor, nós precisamos dar esse devido valor ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É esse que tem que ser o nosso sentimento. Sentimento de entrega. Nós estamos aqui de manhã, a quinta-feira, nós estamos realizando um curso, Lar de Bênção. E tem sido bênção mesmo na vida de todos aqueles que estão participando. Amém? E são momentos assim de conversa, de compartilhar. A gente vê a ação de Deus na vida das pessoas. E quinta-feira nós estávamos falando, conversando, e uma pessoa chegou assim, tocou no meu ombro e disse assim: Nonato, Ministério de Casais, dizendo assim: poxa, eu não estou dando conta nem do meu, não é? Como é que tu vai te meter nessa história? Mano, nós temos maior alegria, porque nós entendemos que é a obra do Senhor. Às vezes a gente ainda um dia de trabalho, às vezes cansado fisicamente, mas a gente sai daqui renovado porque nós entendemos que nós estamos fazendo a obra do Senhor. Viu? É importante para cada um de nós também vermos na vida das pessoas aquilo que o Senhor tem feito. E que a gente não murmure, que a gente não critique. Porque às vezes você vê a bênção na vida do irmão e você começa a criticar. Em vez de dizer: Senhor, abençoe mais. Você às vezes olha para si: por que eu não tenho isso? Para que o Senhor está dando isso para ele? O Senhor sempre quer abençoar a vida de todos e reconhecer aquilo que o outro está fazendo também é algo maravilhoso para Deus. Entender os propósitos do Senhor na vida do outro, de você se alegrar com aquilo que está acontecendo. Não critique, não murmure, mas que aquele exemplo ele também venha tomar controle do seu coração, possa lhe levar a querer também experimentar daquilo que o seu irmão está recebendo, que haja um desejo também seu de se entregar, de dar o melhor daquilo que é mais precioso. Outra lição que nós podemos tirar está lá em Marcos 14, os versos 6 e 7, que diz assim: Jesus disse, deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo, preparando antecipadamente para o sepultamento. Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. Não perca, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, porque o Espírito Santo tem dado a eles o entendimento da necessidade do seu povo. Eu até confessei de manhã um pecado, quando o pastor anunciou que seriam 50 dias de jejum e oração, eu disse: por que não é só 24? Não é? Mas o senhor sabe, tem vaso que é duro, tem pedra que não é alabastro,
é mármore. E nós tivemos agora os 50 dias, né? Nós tivemos 50 dias, ou melhor, as 50 horas de oração. Não é isso que eu estava fazendo referência, fiz confusão. 50 dias de jejum e oração. E agora, né, nós tivemos 50 horas de oração, de jejum e oração também. Foi momentos de entrega, né? E eu falei, poxa, por que não é 24? E aí, às vezes, nós queremos marcar ponto, né, diante de Deus. Vamos lá fazer nossa obrigação. Aí, na hora que chegou lá no grupo da liderança, né, os horários, aí eu e a Adélia sentamos aqui na hora lá e... vamos colocar um horário no sábado de manhã e um outro no domingo de manhã. E nós viemos para cá, irmãos. E que momentos maravilhosos nós tivemos na presença do Senhor. Quando nós entramos naquela sala de oração, nós já sentimos a presença do Senhor. Não era a sala, era a presença do Senhor. Mas foi algo tão bom, irmãos, que quando terminou, a gente estava no carro, aí a Adélia disse assim, bora hoje de novo, olha, tem um horário aqui às 5 horas da tarde, bota aí o nosso nome, estamos lá. E aí nós viemos novamente no sábado à tarde, aqui às 5 horas, e houve o quê? Um mover do Senhor. Que momentos maravilhosos, irmãos, de estarmos na sua presença. E aí nós viemos no domingo, chegamos aqui no domingo, uma irmã esteve junto conosco, veio para o culto, e aí ela entrou só para a gente orar, mas aí o Senhor, né, quando o Espírito Santo segura, não larga, e ela acabou ficando lá todo o tempo. E também houve o quê? Um mover extraordinário. E algo muito particular comigo, né? Eu vinha no carro para vir para cá no domingo de manhã, e eu disse assim, poxa, eu vou colocar para a gente estar ouvindo, porque a gente colocava música, ficava orando, quem quisesse dar uma palavra, dava, e a gente ficava sempre ali à disposição do mover do Espírito Santo. E eu disse, eu quero colocar, vou colocar Preciso de Ti, né, do Diante do Trono. E aí quando nós chegamos, que ia começar, aí eu não queria abrir lá do YouTube, né, porque eu fiquei com medo de no meio, depois de terminar essa música, houvesse alguma manifestação de propaganda, né? E aí eu tenho uma playlist, né, no meu celular, eu disse, eu vou botar dessa playlist, aí eu digitei, não estava na minha playlist, eu achei esquisito aquilo, pensava que estava. Aí eu escolhi outra música, e aí houve todo o mover do Espírito Santo naquele momento, e as músicas tocando. Quando faltou assim uns 15 minutos, aí nós demos uma parada, e aí a irmã disse, já acabou? Aí a Adélia disse, não, só falta 15 minutos, porque outro casal ia entrar depois, né? A gente ia ficar 1 hora ali, mas vamos ficar aqui só experimentando, né? Sentindo a presença do Espírito Santo esses 15 minutos. E aí a Adélia disse assim, coloca a música tal. Aí eu sabia que essa não tinha na playlist, e aí eu fui lá para um aplicativo de música, né? Fazer uma propaganda aqui do Deezer, e aí eu coloquei a música que ela pediu, e começou a tocar, e assim, e quando terminou aquela música, dentre milhares de músicas que existem naquele aplicativo, qual foi que tocou? Preciso de Ti. Mas quando tocou essa música, o Espírito Santo diz assim, olha, tipo assim, essa foi para ti, dizendo assim, Nonato, eu sei quais são as tuas necessidades, eu sei quais são os desejos do teu coração, eu só quero que você se entregue.
Quando o Espírito Santo falou, eu estava em pé, orando, com os braços abertos. Na hora que o Espírito Santo diz assim, eu só quero que você se entregue. Eu me ajoelhei, irmãos. Me joguei, me derramei na presença do Espírito Santo. E ali eu chorei feito uma criança. Porque eu não queria perder a oportunidade de me entregar, de me derramar. Mas o Espírito Santo não quer isso de mim só em campanhas de oração. Ele quer a cada dia. Quando o Senhor te traz para um culto como esse, Ele está dizendo, meu filho, te derrama, te entrega. Eu quero alcançar o teu coração. Quero transformar o teu coração de uma forma que nunca foi transformado. Se entregue, irmão, à presença. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que se entregar à presença. Na sua casa. Na célula. A célula é um momento também de entrega, irmãos. É um momento de você entregar o seu lar, porque ali é a presença de Jesus. Você, assumindo o seu ministério, você está se entregando como líder, como auxiliar. Aquilo que Deus tem colocado em sua mão, em suas mãos, entregue como uma oferta suave na presença do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus nos faz diferente. Viu? A presença do Espírito Santo. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Melhor é ficar um dia na presença do Senhor do que 1000 na presença dos ímpios, do que 1000 num local onde não há presença do Senhor. Amém, irmãos? E para a gente encerrar, fazendo tudo isso, sua vida será marcada para sempre. Jesus, no verso 9 diz assim, eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Irmãos, aquilo que ela fez até hoje eu estou falando do que ela fez. Irmãos, nós temos a oportunidade de também, alguns anos, as pessoas falarem de nós de forma maravilhosa. Talvez do seu filho dizer, ô Senhor, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, porque eles foram servos fiéis a Ti. E o Deus que hoje eu sirvo é o Deus deles, porque eles mostraram quem Tu és. Nós precisamos ser uma referência para a nossa geração. Que daqui a alguns anos, pessoas possam dizer, louvado seja Deus pela vida do Nonato, porque um dia
ele entendeu como estava a minha vida, mas ele deixou de fazer aquilo que ele gostava para me dar atenção, para me mostrar o caminho certo. Cada um aqui tem feito diferença na vida dos outros, porque é isso, o Senhor nos move. O Senhor nos move a querermos dar daquilo que nós já recebemos do Senhor. E é maravilhoso quando as pessoas veem isso em nós, que a nossa vida pode, assim como Jesus marca a nossa vida, nós podemos marcar a vida de outras pessoas. Precisamos marcar a nossa geração. Amém, irmãos? Queria que você ficasse em pé.